Com a aproximação da quadra chuvosa, que vai de 15 de abril a 15 de agosto, órgãos ligados à Defesa Civil de todo o Estado discutiram um plano interinstitucional para o período. De acordo com a previsão do tempo, deve chover mais do que o esperado para o ano de 2018. E como o Estado vai se preparar para esse período, é o que vamos saber com o capitão Silva Melo, chefe da seção de planejamento da Defesa Civil. Antigamente era um terror, porque ninguém sabia a quantidade, né? Os pluviômetros pareciam não consolidar para a gente a quantidade de chuva, mas de alguns anos para cá isso é possível e é possível planejar, né, capitão? Graças a Deus. Exatamente, é o que a Defesa Civil vem fazendo, né? Há alguns anos a gente planeja para que, se o desastre aconteça, a gente esteja pronto para atuar em caso desse desastre, né? Hoje a gente tem a sala de alerta aqui, que faz parte da Secretaria do Meio Ambiente, onde passa essas informações para a gente, juntamente com o SENAD, o Centro Nacional de Desastre, que fica em Brasília. Quando a gente fala assim, SENAD, sala de situação, a gente acha que é uma tecnologia, né, estratosférica. Gente, é uma tecnologia inovadora, de ponta, de alto custo, mas outros procedimentos ajudam a Defesa Civil e as coordenadorias no que tange o planejamento. Ou seja, aqueles equipamentos colocados nos bairros, né, que é tipo uma bandeja que conta a quantidade, o pluviômetro. Exatamente. Né? O que é o pluviômetro? Para a gente entender bem essa tecnologia, assim, que é bem simples, né? Bem simples. Na realidade, né, parece uma bandeja, parece um cone, onde a água cai nele e ele tem os níveis, né? E onde os presidentes de associações, observadores, até o pessoal mesmo da Secretaria do Meio Ambiente, eles colhem, né, no dia a dia, né, e repassam para a sala estadual para que eles verifiquem o índice, quanto caiu de água nesses dias. Veja bem, é um cone, né, em que tem os seus níveis, a água vai caindo ali que se mede a quantidade de água que caiu naquela área e em quanto tempo encheu o cone. Isso é calculado para dizer, choveu tantos milímetros em tal lugar. É assim que se vê. Isso é feito diariamente. A cada 24 horas, eles definem um horário, por exemplo, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã foi feito hoje o levantamento, foi passado esses dados, amanhã, 8 horas da manhã, então ele tem que manter essas 24 horas. E não são cientistas que acompanham isso. Quem é que acompanha isso? Geralmente, em alguns bairros, em municípios, geralmente são os coordenadores estaduais de Defesa Civil, né? E em alguns bairros pode ser até o presidente da associação. São pessoas que são preparadas para chegar lá, olhar, ler lá os milímetros, tá? Fazer esse relatório, ou seja, indicar, colocar no papel quanto foi e passar para a sala de alerta. Veja a simplicidade e a participação popular como pode ajudar, inclusive, na prevenção. Exatamente. Esses dados, eles são coletados e aí eles são itens para demandas que podem chegar a Brasília, que podem chegar ao mundo, dependendo da situação e do desastre, né, capitão? Exatamente. A partir do momento que a gente tem esse levantamento, a gente pode chegar junto a Brasília e pedir verba, pedir equipamento, material, apoio logístico, tá? Para que a gente possa minimizar, né, os problemas causados pela chuva à sociedade alagoana. Nós falamos da situação de chuva, a quantidade de chuva que cai e isso chegar automaticamente lá na sala de situação e se calcular o quanto choveu. Mas a gente ainda, o cidadão, o coordenador, o menino que está na ponta lá, o líder comunitário, isso que a gente vai falar agora, ele não pode participar, porque é entender das nuvens, do tempo, do El Niño, isso com previsão de até
quanto tempo? 24 horas? 24 horas. 24 horas. Exatamente. Antecedendo o que vai acontecer, só o equipamento, só a análise Exatamente. e o conhecimento, né? Só através do meteorologista e dos radares, né? Que hoje os satélites, os radares que a gente tem é de ponta. Então facilita para que a gente antecipe a esse desastre. A gente sabe que vai cair, a possibilidade é grande, então a gente já se organiza para receber essas informações e já começar a trabalhar na organização, na coordenação do que a gente vai fazer em caso aconteça realmente o desastre. O radar e a leitura e o conhecimento, isso é caríssimo. A Alagoas já teve na Universidade Federal, continua tendo laboratório com radar. Isso, exatamente. E ele serve para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Não é só para Alagoas, não, gente. A gente tem assim a consciência de que é territorializado, mas essa informação é mundial. O radar do Rio Grande do Norte, o radar do Rio de Janeiro, de São Paulo, o do Canadá, ele vai nos ajudar aqui, porque a observação é mundial, né? Exatamente, Tudo através de satélite. Então, algumas universidades têm acesso e aí ele repassa esses dados mais compilados, né, mais fácil para o entendimento da gente. Inclusive agora, o governo federal está lançando o serviço de alerta através de SMS. Qualquer cidadão pode mandar um SMS 40199 e ele vai receber um alerta em caso de desastre, seja ele de proporção natural ou tecnológico. Ele vai receber um alerta, né, do que está acontecendo e aí ele pode sair da casa, ele pode avisar um amigo, ele pode até salvar um amigo por conta desse aviso, desse alerta que ele vai receber via SMS. Uhum. E também o monitoramento das bacias, né, dos rios. Exatamente. Essas bacias são monitoradas também, né? Digamos, a bacia do Paraíba, a bacia Mundaú, o Rio Jacuípe, eles são monitorados, né, pelas prefeituras de cada cidade, né, pelas Coordenadorias Regional de Defesa Civil. Tá? Eles são monitorados e são passados justamente para a sala de alerta, junto com o Vinícius Pinho, que é o meteorologista, para que a gente comece a traçar medidas a serem tomadas de acordo com a elevação do rio. Para a gente saber se o rio vai transbordar daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. A previsão para que a gente o nível faça como está, né? Exatamente. Tem as cabeceiras, né? Tem, enfim, o plano de chuva. Bom, e desta vez vocês se planejaram e já se anteciparam à quadra chuvosa. E já tem informação de que vai ser muito dura, né? Exatamente. A previsão que a gente tem de 15 de agosto, ou 15 de abril, começa a quadra chuvosa, até 15 de agosto, quando ela se encerra, é que caia mais água do que caiu o ano passado, tá? Aí, concomitante a isso, a gente já tem essa previsão, a gente já faz, né, esse planejamento já há alguns anos, tal. Então a gente, antes de começar a quadra chuvosa, a gente lança esse planejamento para ver a atuação de cada órgão, seja ele estadual, federal ou municipal, em caso de desastre por conta das chuvas. Áreas mais críticas? Áreas mais críticas são as bacias, né, do Paraíba, do Mundaú, né, Rio Jacuípe, porque eles não dependem só de cair chuva aqui no estado. Se cair em Pernambuco, então essa chuva ela sempre acaba aqui no estado, né? Nas bacias, nas nossas bacias. Vocês fizeram essa reunião e teve participação de todo o estado, coordenadorias dos municípios, conseguimos avançar na formação de mais coordenadorias nos municípios? Conseguimos. Hoje de 102 municípios, eu acredito que temos aproximadamente 98 municípios já firmados com essas coordenadorias. Alguns municípios que não têm, em caso de desastre, o prefeito já decreta na hora, ele já coloca na hora uma pessoa para ser responsável, para ficar naquele feedback com a Defesa Civil Estadual. E a burocracia, que às vezes emperra bastante e chega uma ajuda, uma decretação vamos dizer assim, seca, quando está chovendo, ou de cheia, quando está estiado. É muito demorado, porque tem que ter comprovação, tem que ter dados, né? No caso de chuva, de enchente, é mais fácil que a gente faça essa decretação, né? Até porque a gente pode fazer ela sumária, né? Começou a cair as chuvas, então a gente sabe que foi bem mais do que a gente esperava, então a gente pode decretar sumariamente e aí, consequentemente, o governo federal já pode nos dar o apoio, né, financeiro, o aporte financeiro e o aporte logístico também, seja com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, na questão de aeronaves, hospital de campanha e etc. O planejamento, ele é feito de forma antecipada, obviamente, para atender, né, o flagelo da cheia,
a inundação, mas a gente não consegue fazer obras, né, que previnam essa situação. A gente sabe que ali o Dique Estrada sempre enche, a gente sabe que a Rui Palmeira também aqui, a gente sabe que o município de Jacuípe tem problemas, São Miguel, os ribeirinhos, né? E a gente não consegue prevenir porque o assoreamento do rio, isso é importante, mas não dá voto, né? Porque é o seguinte, né? A população, na realidade, ela contribui, né? Nessa questão dos rios, né? Ela vai morar na beira do rio. Ocupação irregular, ocupa irregularmente, né? Ela coloca o lixo onde quer. Então, na realidade, grande parte desse problema nosso, ele advém da população que não ajuda. Né? Se ela ajudasse nessa condição, aí ficaria mais fácil para a questão das outras obras de infraestrutura para evitar esse dano maior. E é difícil combater, por exemplo, a ocupação irregular de encostas, né? Exatamente. Que a gente mais vê nas grandes cidades. Né? Não só a ocupação das encostas, como é muito difícil a gente chegar na hora que está acontecendo a chuva, na hora que está acontecendo o desastre, retirar essas famílias. Elas não querem sair. Né? Ou a gente usa da força para retirar, por conta do risco iminente, ou ela não quer sair, ela não quer deixar aquele lugar dela. E os desastres vão se sucedendo, né? Exatamente. Anos após anos acontece o desastre, porque as pessoas, na hora que precisa, na hora que é dado alerta, na hora que a gente pede para que saiam das casas nesse período, pode até voltar depois, né? Com segurança, depois que fizermos as vistorias, depois que tiver tudo ok, pode até retornar para o local, né? Até porque é a única casa que tem, é o único teto que tem. Então, ela fica difícil dela sair, né, e retornar. Então, a gente pede para que, no caso de desastre, no caso do acionamento, da alerta, que ela saia da casa, né, até se normalizar a situação. Conversamos com o capitão Silva Mello, chefe da seção de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade da Defesa Civil. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, a Defesa Civil está à inteira disposição da sociedade alagoana. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.